Bom, então vamos lá. Eu separei aqui as questões, né, nesse diretório meu aqui, na minha máquina, certo? E separei em questões 1, 2 e 4, que são as questões que foram enviadas para mim, né? Então vamos lá. Vou abrir aqui a questão 01 inicialmente e a gente vai dar uma lida nela. Vamos maximizar um pouquinho, olha. Está um pouco distorcida porque a imagem estava pequena, mas dá para ler. O diagrama de classes abaixo é o modelo simplificado de classes de negócio de um controle de recursos humanos, né? Enfim, classe de negócios de recursos humanos. O diagrama de classes. O diagrama de classes, na grande maioria dos casos, é para representar um modelo de negócio. Mas você pode fazer diagrama de classe do DAO, da camada de persistência, né? da camada de visão, enfim. Nele está representado que a empresa possui vários setores, nos quais estão lotados seus funcionários. Então aqui, né, tem setor, uma classe setor, que representa os setores, e uma classe funcionário. Vamos explicar daqui a pouco o relacionamento. Cada funcionário deve estar lotado em um e apenas um setor. E um setor pode haver um ou mais funcionários. Então é exatamente assim que a gente lê. Setor pode ter um, é do lado de lá, ó. Quem? Setor relaciona como funcionário. Então, como? Está aqui do lado do funcionário. Um setor tem um ou, reticências, vários funcionários. Isso aqui é multiplicidade. Em diagrama de classes é multiplicidade, diferente no modelo de dados, modelo relacional, que a gente chama de cardinalidade. E aqui, ó, em um setor pode haver um ou mais funcionários. Não, desculpa, é isso aí que a gente falou. E cada funcionário deve estar lotado em um e apenas um setor. Então, ó, funcionário está lotado em um e somente um. Então, por isso que só tem um aqui, um e somente um setor. Ok? Então, quando a gente vai fazer um relacionamento de duas classes e a leitura da multiplicidade é sempre em X. Você cruza aqui, né? Eu estou sem marcador aqui, mas a gente cruza. Então, ó, setor se relaciona com funcionário aqui, ó, dessa maneira. Funcionário se relaciona com setor aqui, ó, dessa multiplicidade. Ok? Então, tudo bem. É exatamente como está falado aqui. Também representa, continuando aqui, né? Também representa que os funcionários podem ou não ter dependentes associados a ele. Então vamos lá, funcionários dependentes, né? As duas classes. E tem esse relacionamento aqui. Então funcionários podem ter zero ou vários, justamente o que ele fala aqui, né? Podem ou não ter dependentes associados. Então pode ter nenhum ou pode ter mais que um, pode ter vários. E como você pode ver, não foi falado aqui, mas um dependente possui um e somente um funcionário, ok? Um dependente não tem mais de um funcionário associado. Então, olha lá, com base nos padrões de atribuição de responsabilidade de GRASP, né? GRASP é um acrônimo para os padrões de orientação a objetos, né, proposto também pela sigla SOLID. A gente pode falar aí um pouco mais sobre essa questão, mas já foi passado pelo professor. Responda ao que se pede. Então, inicialmente, vamos parar por aqui e vamos representar computacionalmente esses diagramas, porque eu particularmente acho que é mais interessante a gente fazer isso. Tudo bem? Então, observando essas três classes, a gente percebe que nenhuma delas possui operações representadas. Somente aqui, claro, né, o nome delas e os seus atributos. Então vamos lá, direitinho representar isso. Vou aqui, ó, vou entrar na 01, que é a questão 1. Vou criar aqui um diretório chamado source, src, e vou entrar nesse diretório aqui e vou dar um sublime, ponto. E ele vai abrir para a gente a pastinha aqui. Vou adicionar aqui as três classes, né, só para a gente representar. Setor, funcionário e dependente. Então vamos lá. Class, setor, vou salvar como setor. Tá aqui, Java, objeto questões 01, src. Vai chamar setor.java, ok?
setor.java, vou criar a outra classe, que é funcionário, vou copiar aqui já, .java, certo? Então, vamos lá, class funcionário, e vamos criar a classe dependente. Então, class dependente, vou copiar o nome, a gente colar o nome do arquivo aqui, .java. Ok? Ó, não estou usando pacote, para não tentar confundir nesse momento, tá? Não vou usar o conceito de pacote, que é uma excelente prática, tá? Só vou colocar as três aqui no mesmo pacote, no mesmo diretório src, né? Tá no mesmo diretório aqui, então o Java entende que é o mesmo pacote. Não coloquei as classes públicas, né? A visibilidade das classes é default, ela só ficaria visível por outras classes dentro do pacote. Como as três estão aqui dentro de src, então o Java, a JVM, ela entende que estão no mesmo pacote, certo? Então vamos lá. Classe setor, né, que é a primeira. O que nós temos aqui? Temos um atributo chamado CódiSetor e esse atributo é público, tá vendo? Não foi passado aqui o tipo desse atributo, tá? Vamos dar um tipo para ele. Código geralmente é um valor inteiro e nome geralmente é um valor string, né? É um caractere alfanumérico. Então vamos lá, vamos colocar aqui público, lembrando que não é uma boa prática, tá? Nós termos atributos de classes públicos, não é uma boa prática em Java, mas vamos fazer aqui de acordo com a questão, tudo bem? Então público, CódiSetor, o tipo dado, né? Int e código, vou chamar de código, porque CódiSetor fica redundante, né? O nome da classe é setor, fica CódiSetor, nome setor, se está dentro da classe setor, então já fica entendido que o código é de setor e o nome também é de setor. Então vamos lá, public int código, public string nome, ok? Tudo bem até aqui? Beleza, acho que para você é tranquilo, né? Então vamos lá, funcionário, matrícula e nome, aqui já está até... ficou discrepante, né? Aqui realmente não tem matrícula funcionária e nem nome funcionário. Aqui acho que resolveram colocar num padrão mais adequado, mas continua com a visibilidade pública aqui, o que é uma má prática na programação orientada a objetos, atributos da classe serem públicos, né? O ideal é utilizar o conceito de encapsulamento e trabalhar com encapsulamento de atributos de classe. Mas vamos lá. Matrícula e nome, então vamos lá, mesmo padrão, né? Vamos colocar aqui a matrícula seja do tipo int e o nome seja do tipo string, ok? Beleza, isso é funcionário. Agora vamos em dependente, dependente tem o código e o nome, né? Aqui já ficou misturado, né? Código dependente, teve a redundância aqui, mas nome não colocou o nome dependente, enfim, mas continua com uma prática sendo público. Então, vamos lá. Public int código, public string nome, ok? Beleza, estamos aqui com as nossas três classes já implementadas, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho, né? Acho que ficou melhor assim, com o tamanho da letra um pouco maior. Então vamos lá. Aqui a gente tem, então, vamos agora, como que nós interpretaremos esse diagrama de classe? O autor, ele poderia, como tem um relacionamento, os dois relacionamentos, né? Mas assim, pegando esse par de classes aqui, o relacionamento entre essas duas, a gente vê que não tem uma seta indicando um relacionamento direcional, seja ele unidirecional ou bidirecional. Unidirecional é quando uma classe tem um relacionamento com a seta apontando para outra classe. E bidirecional é quando tem seta de um lado e tem seta de outro lado, ou seja, nos dois lados aqui, nos dois extremos, tem a seta representando bidirecional. Quando não há a presença, é possível assumir, né, isso de acordo com o livro eu vou pegar aqui depois, vou colocar o livro, é um best-seller da Amazon, né, eu esqueci o nome do autor. Quando não há nenhum
nenhuma seta indicando a direção, você pode assumir que é um relacionamento bidirecional, né? Então, eu particularmente, inclusive o próprio autor, eu também acho interessante colocar as setas, mas aqui está sem fim. Então vamos lá. O que isso quer dizer? Agora que fica bom. Isso quer dizer que setor conhece os funcionários e funcionários conhecem o setor. Como assim conhece? Quando você não tem a presença de seta, significa que você interpreta que tem, né? Significa o seguinte, quem desenvolveu esse diagrama de classe poderia ter colocado aqui, se um funcionário tem um e somente um setor, poderia ter colocado aqui um atributo setor. Mas quando ele não coloca, e coloca o relacionamento, o próprio relacionamento, né, o diagrama da OML, diagrama de classe, ele já informa implicitamente que um funcionário possui um setor. Então você vem aqui um funcionário, ó, e coloca public, né, eu vou manter o padrão, né, que já não está legal, mas enfim, public, setor, setor. Ou seja, um funcionário tem um setor, certo? E se a gente for lá agora em setor, setor tem quantos? Ó, um setor está associado a um ou vários funcionários. Então aqui em setor você vai vir aqui e colocar public, list ou set, né? Enfim, esse cara aqui vai de acordo com a estrutura de dados da linguagem de programação, né, que você está trabalhando, para representar uma lista. No caso eu estou usando o Java, né, e estou usando listas genéricas aqui. E aqui a gente é uma lista tipada, a gente passa o tipo. É uma lista de que tipo? Do tipo funcionários. Então o setor, minha classe setor, além de código e nome, o diagrama de classes aqui mostrou que além do código do setor e do nome, eu tenho também uma lista de funcionários. Então vem aqui, funcionário, coloco aqui funcionários no plural, porque é uma lista. Ok, vou salvar aqui, né, e vou salvar aqui também. Então é isso. Basicamente, no primeira parte, queria mostrar isso. Agora a gente vem também aqui em dependente e funcionário e faz a mesma coisa. Um funcionário tem um dependente está associado a um e somente um funcionário. Então vamos lá, independente, eu tenho aqui public, funcionário, perfeito? E nos funcionários aqui agora eu tenho 0 ou vários, eu também tenho uma lista, a lista pode estar vazia ou pode ter vários dependentes, né? Então vem funcionário, então na minha classe funcionário, cada objeto criado possui uma lista de dependentes, né? Dependentes, ok? Dependente aqui é o nome da classe, né? Então a minha lista é tipada. Qual que é o tipo? Da classe dependente. Mesma coisa aqui do setor. Eu tenho uma lista tipada. Qual que é o tipo? Tipo da classe funcionário. Tudo bem? Nesse momento interpretamos aqui esse diagrama de classe, repetindo, quero deixar bem claro, essa visibilidade pública no atributo configura de acordo com os melhores padrões de orientação a objeto, que inclusive determina como boa prática o uso da técnica orientada a objetos chamada encapsulamento. Essa definição de atributo público é uma má prática de programação, tá, gente? Péssima prática de programação, mas eu estou repetindo aqui, né, porque é o que está aqui na questão. Tá bom? Daqui a pouco o segundo vídeo aqui para a gente continuar agora a responder aqui. Ó. Uma vez que nós estruturamos o problema, agora vamos responder aqui a questão. Vamos ler e vamos responder.